Vossa Excelência, que começa pelo projeto número 3. Projeto de Lei Complementar de número 43 de 2024, autoria professor Pierre. Institui o método Flogging como instrumento norteador de planejamento e desenvolvimento sustentável do município de Nova Friburgo e da outras providências. Deixa eu ler aqui, presidente. Artigo 1º. Fica instituído o método Flogging como instrumento norteador de planejamento e desenvolvimento sustentável estratégico do município de Nova Friburgo, conforme esquematicamente disposto no anexo dessa lei, em consonância com as diretrizes de sustentabilidade da Lei Orgânica Municipal e demais leis afins. Parágrafo único. O método Flogging aplica-se à implementação progressivas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas pelo município. Artigo 2º. A estrutura de sustentabilidade do método Flogging a ser adotada em todas as etapas de planejamento e desenvolvimento do município considera-se como: primeiro, critérios de sustentabilidade, proteção ambiental, crescimento econômico e progresso social. Segundo, atores pilares de sustentabilidade, ciência, tecnologia e prática industrial. Governança e gestão, abrangendo os poderes legislativo, executivo e judiciário, e educação e sociedade civil. Parágrafo 1º. O método Flogging, contendo a sustentabilidade como núcleo, ainda integra e intersecciona em relação aos critérios expostos no inciso 1 deste artigo a aplicabilidade da 1. Tolerabilidade, 2. Equitatividade, 3. Viabilidade. Parágrafo 2º. As ações ou atividades de quaisquer dos atores pilares de que trata o inciso 2 do caput deste artigo serão essencialmente sustentáveis quando observarem e preencherem simultaneamente os critérios de proteção ambiental, crescimento econômico e progresso social, bem como contemplarem o conjunto de elementos de interseção constantes do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 3º. Os planos de desenvolvimento sustentável e estratégico do município posteriores a esta lei deverão considerar, quando das etapas de 1. Elaboração, o status quo local do município em relação aos critérios de sustentabilidade previstos nos incisos 1 do artigo 2º desta lei e as formas propostas para alteração do quadro situacional. Inciso 2. Implantação e implementação. A adoção de práticas de sustentabilidade em consonância com o instrumento norteador instituído por esta lei e ou previsto em lei congênere e ou por outro ato normativo afim. Inciso 3. Avaliação, os resultados desejados, progressivos ou não, que atinge individualmente ou em grupos os respectivos critérios de sustentabilidade. Artigo 4º. Caberá ao órgão de governança, sempre em face das ações de planejamento e de desenvolvimento do município, considerar, fomentar e aplicar as medidas necessárias para a efetiva adoção do método Flogging, em articulação com os demais atores pilares de sustentabilidade, inclusive através de atividades preparatórias ou de sustentação, entre as quais: inciso 1, realização de fórum, simpósios, congressos, conferências, feiras, summit e demais eventos afins. Inciso 2, firmação de protocolos, termos ou demais atos de pactuação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser regulamentada por ato normativo naquilo que couber pelo respectivo poder. Sala das Sessões, dia 17 de agosto de 2024, assina o vereador professor Pierre. Muito bem. Portanto, passo a palavra ao excelentíssimo vereador professor Pierre para a defesa do projeto. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora,
senhoras e senhores aqui presentes, todos aqueles que acompanham também a TV Câmara. Hoje é um dia muito especial, o município de Nova Friburgo, em especial a questão da sustentabilidade, que é um dos temas mais importantes debatidos mundialmente e que precisa de muita atenção na questão do planejamento da cidade desejada, que é a cidade de Nova Friburgo. Qual a cidade que nós queremos ter para as próximas gerações e para nós também? Deve ser uma cidade sustentável. Mas qual o critério de sustentabilidade que a gente deve seguir? E aí vem todo um processo de conhecimento do cientista Dr. Florian Congoli, que é um cientista nascido nos Estados Unidos, hoje em atuação no Canadá, e que promove, como presidente, o maior evento de sustentabilidade no âmbito da ciência, da tecnologia e da engenharia no mundo, que conta, inclusive, com participação de prêmios nobres. Vários ganhadores do Prêmio Nobel integram a equipe de participação do Grupo Científico Mundial do Dr. Florian Congoli. E quando com ele tive a honra de estar, foi-me apresentado o método Flogging. E aí coube ao Pierre estudar o método pelo encantamento dele. E aqui eu vou dispor sobre ele da importância da nossa cidade. E senhoras e senhores vereadores, vereadora Vanderleia, vereador Cristiano Guenin, presidente Max Bill, vereador professor André, vereador Jânio de Carvalho, vereador Cascão, vereador Carlinho, vereadora Priscila, vereador Schwab, né, vereador Cláudio Leandro, nosso querido vereador também, Piran, Wallace Piran, em suma, toda a casa aqui presente, o Maico Queiroz também, que está aqui presente, o vereador Wellington, que está chegando. Então, eu quero dizer o seguinte, essa será a primeira lei do mundo com esse alcance, se aqui aprovada por essa casa. O Poder Legislativo de Nova Friburgo colocará o nome mundialmente como o primeiro poder legislativo do mundo a apresentar e a aprovar uma matéria de sustentabilidade nos termos que eu vou expor aqui. Como perceberam, o artigo 1º institui o método Flogging como norteador. Ele é uma orientação de sustentabilidade da cidade de Nova Friburgo e depois para outras no mundo que seguirão o exemplo da nossa cidade. E o artigo 1º estabelece o método Flogging como norteador do planejamento e desenvolvimento sustentável e estratégico do município de Nova Friburgo. E na toada dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, inclusive esse método foi apresentado pelo Dr. Flogging nas Nações Unidas em 2022, a convite das Nações Unidas. Ou seja, já é um método reconhecido pela ONU, mas que precisa de entrar nas governanças. E Nova Friburgo é a primeira a instituir isso mundialmente, por causa da dedicação. E é quando os vereadores e vereadoras aqui poderão escrever o nome na história. A nossa cidade vai ter uma exposição histórica. O método Flogging, ele parte do seguinte pressuposto, inclusive para a gente orientar a implementação dos 17 ODS da ONU. Ele trabalha sempre na base do 3. Ele tem a primeira base, são 3 pilares. Olha só, senhores vereadores, a importância disso. Quais são os pilares atores de sustentação do método? A governança e a gestão. Os governos têm que estar envolvidos nisso. A gestão em todos os níveis, legislativo, executivo, judiciário. O segundo pilar ator, a ciência, a tecnologia e a prática industrial.
E nesse sentido é tão bonito, eu fiz uma visita à Stan. A Stan é uma empresa que já pratica o método Floggen. Eu vou explicar depois por quê. E aqui eu elogio a empresa Stan, a sua equipe ambiental, inclusive, ao compromisso da empresa com a sustentabilidade. E o terceiro pilar, a educação, observem bem, educação e sociedade civil. Então, o Dr. Floggen, ele escolhe os elementos primaciais, nucleares, para instituir os atores e pilares de sustentabilidade. Agora, o que eles sustentam? Eles sustentam 3 critérios. Segundo o Dr. Floggen, e que segundo está constante da legislação no artigo 2º, no parágrafo 2º, se não me falha a memória, eu lá disponho: só haverá sustentabilidade quando houver a simultaneidade de 3 critérios fundamentais. O primeiro, a proteção ambiental. O segundo, o progresso social. E o terceiro, o crescimento econômico. Eu lhes pergunto a todos: a Amazônia é sustentável? Retoricamente, não. Porque tem gente passando sede, tem gente passando fome, tem miséria. Sustentabilidade, para existir, tem que ter o equilíbrio. E aí o interseccionamento desses 3 elementos. Olha a importância do nosso planejamento. Até porque faz parte do pronunciamento de todos os vereadores aqui da casa. Do interesse da sociedade. Todos os colegas, independente de oposição, situação, todos têm essa preocupação. E a matéria vem exatamente contemplar isso. Uma preocupação que é uníssona em todos nós. Então, esses 3 critérios são fundamentais e são sustentados por esses pilares que eu acabei de mencionar. Só que há um dado ainda, vereador Carlinho, fantástico. O que eu tenho que observar na aplicabilidade desses critérios? A tolerabilidade, a tolerância da aplicação de uma medida, a equitatividade, ou seja, o equilíbrio, a medida justa, correta, e a viabilidade. É viável? Não é viável? Então, o método, ele cria um sistema de controle, de autorregulação, de modo que não descambe para o desequilíbrio para um lado ou para outro. Eu não posso ter desequilíbrio na proteção ambiental, eu não posso gerar desequilíbrio no crescimento econômico, eu não posso gerar desequilíbrio no progresso social. Essa visão é uma visão que precisa ressignificar o conceito de sustentabilidade mundialmente. Por isso a gente tem hoje um planeta com tanta desigualdade social, com tanta miséria. Século XXI, gente morrendo de fome. Porque está exatamente desfigurado o processo de sustentabilidade que o método Floggen procura ordenar. Método esse que mundialmente precisa ser implementado no planejamento e desenvolvimento das cidades. E é isso que essa legislação promove. É isso que a Casa Legislativa estará legando ao povo. A Nova Friburgo, à região, ao Estado do Rio de Janeiro, ao Brasil, ao mundo. Que é o desenvolvimento da cidade, seguir esses critérios. Por isso que o artigo 3º fala que todo plano, doravante, a aprovação e sanção e publicação desta lei, deverá observar os critérios de sustentabilidade propostos pelo método Floggen. Nós criaremos uma cidade mais equilibrada, uma cidade voltada para a pessoa humana, voltada para o meio ambiente, voltada para o bem-estar econômico da nossa sociedade. E tudo de uma forma equilibrada. É algo fascinante a ideia do Dr. Floggen, do Dr. Congoli, que eu posso também metonimicamente chamar de Dr. Floggen, porque o é.
pelo seu brilhantismo, ao ter idealizado de modo equilibrado, tudo na base do 3, para ter no núcleo, na memória, a sustentabilidade alcançada. Esse é um tema debatido mundialmente e que a cidade de Nova Friburgo, porque Nova Friburgo, senhoras e senhores, é uma cidade de 933.414 quilômetros quadrados, dos quais, vereadora Priscila, segundo dados do IBGE de 2019, 590 quilômetros quadrados são cobertos por floresta. Perceba, vereador Isaac, que grandeza que a nossa cidade tem, produtora de água para toda uma região, uma cobertura de Mata Atlântica ímpar com espécies que só temos aqui, inclusive temos o sagui da Serra Escuro que está em extinção e a gente tem nas nossas matas para proteger. Nós temos outros animais em extinção na nossa área e que a gente precisa preservar. Olha a mensagem que o Poder Legislativo estará dando à nossa sociedade, ao mundo, que é um mundo hoje tão complicado de crises climáticas. A gente tem visto chuvas, calor intenso, seca. A Amazônia está passando um período de seca complexo agora, queimadas. Todo mundo está vendo a necessidade de um equilíbrio que precisa ser restabelecido no planeta. Nós precisamos dar as mãos nas causas que nos unem. Nós precisamos unir forças, sermos embaixadores da sustentabilidade, onde quer que seja, onde quer que estejamos, e imbricar isso no sistema educacional. Imbricar isso no debate científico com as universidades da cidade, com as empresas da cidade. Como eu disse, a Stan tem proteção ambiental, a Stan tem progresso social, promove, e a Stan promove crescimento econômico. É só ela em Friburgo? Não, tem outras empresas. Mas eu fui visitar a Stan e pude perceber como que ali está um exemplo que deve ter reconhecimento. Reconhecimento e ponto. Nada mais para estimular a todos os empresários, estimular a sociedade civil, estimular as escolas no pilar da educação, as universidades, os nossos cientistas, como a gente tem na UERJ, como a gente tem no Cefet, como a gente tem na Estácio, como a gente tem na Cândido, como a gente tem na Unopar, na UF, a debater o poder legislativo, o poder executivo, chamar o poder judiciário, o Ministério Público, a Defensoria, todos os atores sociais, para que juntos exerçamos um pacto pela sustentabilidade nos termos dos critérios de sustentabilidade apresentados pelo método Flogen. É o que eu peço, senhoras e senhores, esse apoio, unanimidade da Casa. Colocaremos todos o poder legislativo na história e no reconhecimento mundial. É o que eu tenho a dizer e a pedir a todos. Vereadora Wanderleia pediu uma parte. Obrigada, vereador professor Pierre. Parabéns, vereador professor Pierre, por esse brilhante projeto. E eu quero também agradecer aqui a presença do empresário Mário Linhares. E quando ele chegou ali me falando desse projeto com esse entusiasmo, com certeza, vereador professor Pierre, conte com o meu voto favorável. Creio que essa casa toda também vai estar votando por unanimidade. Realmente é um projeto que vai fazer a diferença na nossa cidade. Vindo de Vossa Excelência, não poderia ser diferente. Parabéns. Muito obrigado, vereadora Wanderleia. E presidente Max Bill, na sua gestão, até pelo compromisso de adotar a questão da sustentabilidade na resolução da Casa, foi o presidente que implementou. Temos a aprovação dessa legislação. Nesse momento, me parece algo muito simbólico. Eu peço o apoio de todos.
Muito bem. Portanto, o projeto de lei complementar número 43 de 2024 encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade.